Olá, pessoal! Bem-vindos ao Boas Opções. Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou fazendo esse vídeo live no Telegram, tá? Para quem quiser, quem estiver acordado a essa hora, num sábado pela manhã, está sendo live, vai poder ter uma interação no final, tal, depois que eu fizer a nossa análise. E só mais tarde ele vai entrar no YouTube. Então, para quem está aqui no Telegram, está tendo essa vantagem em relação ao pessoal que está no YouTube nesse exato momento, né? Isso é, cada hora a gente faz uma coisa diferente. Cada hora a gente faz uma coisa diferente. Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Vídeo. Não, não era isso. Ih, rapá. Pera aí que eu me enrolei todo aqui. Share screen. É isso que eu quero fazer. Tá aqui. Share screen. Pronto, agora vocês estão vendo aí a minha simpática telinha, onde nós temos os nossos livros de opções. O mercado financeiro, galera, ele é muito, mas muito mais amplo do que ações. As pessoas entram no mercado acreditando que o mercado são ações. Eu compro uma ação ou eu vendo uma ação e é isso. Vocês estão. Quem pensa assim está redondamente enganado. O mercado ele é extremamente mais vasto. Vai desde câmbio, juros, opções, swaps em geral, várias coisas. Tem renda fixa, e que não está no mercado de renda variável, mas também é negociável. Tem especialmente opções e tem as ações. Tudo isso junto forma o mercado financeiro. E o que muitas vezes a pessoa não entende é o seguinte: a ação tal está subindo. Por quê? Porque o cara está comprando. Porque, obviamente, se a ação está subindo, é porque tem mais gente comprando do que vendendo. Só que muitas vezes, cara, isso é um engano, isso é uma armadilha. Por quê? Porque a ação ela é só um colateral em relação ao que está sendo feito nas opções. O verdadeiro trade está nas opções. O cara está negociando as opções e ele precisa ter um hedge. Onde está o hedge? Nesse caso que eu estou falando, o hedge está nas ações. Então o cara é obrigado a comprar ação para fazer hedge da operação de opções e é por isso que a ação está subindo. Então isso é muito comum, extremamente comum. Por favor, não caiam nessas armadilhas, estudem o mercado como um todo, ampliem o seu horizonte, ou vocês vão ficar sempre armadilhados nessa vidinha. Porque é assim, eu vou comprar ação, vou vender ação, vou comprar ação, vou vender ação. E no final, vocês vão se dar mal. Por quê? Porque se você não entende a complexidade do local onde você está, é muito difícil. É a mesma coisa que o cara é engenheiro, formou engenharia lá. E aí ele formou engenharia civil, tal, que geralmente tem foco em construção de casas, prédios, essas coisas, né, galpões, tal. E o cara, primeiro emprego que ele arruma cara, construção de uma barragem daquela gigante. Obviamente que a faculdade, embora tenha ensinado, não preparou o cara especificamente para aquilo. Aí o cara vai e se mete naquele negócio, vai lá trabalhar nisso. Chega lá, ele vai ter que reaprender tudo aquilo. Ele tem que entender que uma barragem não é uma casa, que as coisas são diferentes. Ou então, se ele for aplicar exatamente a mesma coisa que ele aplicaria numa casa, numa barragem, o troço não vai dar certo, né? Vocês já podem antever que não vai dar certo. Então, a adaptação, entender que o mercado é complexo, amplo e vasto. Ou vocês fazem isso, ou o futuro de vocês no mercado vai ser curto, certo? Bom, dado o recado, tem aqui os livros de opções para isso. Aprende é do zero mesmo, é do zero. Eu não sei nada de opções, mas Campos, eu não sei nem o que são opções. Beleza, então você começa aqui, ó, porque você vai aprender do zero. Bom, aqui nós temos o Ibovespa no gráfico diário e no gráfico semanal. Vamos sempre fazer a análise do gráfico do que aconteceu. Ontem eu estou gravando isso, na verdade eu estou transmitindo isso ao vivo no sábado, dia 24 do 2, e gravando também, para quem for ver a gravação posteriormente, no sábado, dia 24. Então, o que, que aconteceu ontem? Ontem aconteceu o seguinte: o índice vinha fazendo um zigue-zague descendente um tempo atrás, durante o mês de janeiro, certo? Parou num certo ponto, andou até a média, não conseguiu superar, mas voltou e fez um fundo levemente superior ao anterior. Aqui acendeu a luz e nós falamos, ó, para ter trade tinha que fechar aqui acima. O que nós não esperávamos era um movimento tão poderoso quanto esse, que efetivamente foi surpreendente, tá? Não era esperado, e fez esse candle, que é um candle de ignição altista, formou um pivô de alta, fechou acima da média, fechou acima das três médias aqui, e formou um pivô de alta. Aqui acabou a tendência de baixa, a gente estava esperando uma tendência de alta. Infelizmente, para quem opera índice direto, na BOVA não aconteceu isso e no índice futuro não aconteceu isso. Mas para quem opera o Ibovespa direto, e você fala assim, mas não dá para operar o Ibovespa direto. Dá. Em opções dá, por exemplo. Então quem opera BOVA não, Ibovespa direto, acionou a compra aqui.
E o cara amargou aqui um belo tempo de tristeza e desespero, porque o troço começou a corrigir forte. Na minha visão, a perda desta abertura do candle de ignição faz com que esse movimento todo aqui seja perdido. Essa é uma visão minha, da minha forma de ver a análise gráfica. Não é a visão da análise gráfica tradicional clássica. Para a análise técnica clássica, para que esse pivô de alta seja desfeito, tinha que formar um fundo mais baixo. Não formou, formou um fundo mais ou menos na mesma altura. Portanto, essa tendência de alta aqui, iniciada com este candle, não foi perdida para a análise técnica clássica, mas foi para mim. Ok? Mas foi para mim, na minha visão. O mercado volta a reagir e chega aqui, ó, e atinge exatamente a mesma região de antes, do mesmo candle de ignição, formou aqui uma região em que não tinha conseguido ultrapassar, entra pressão vendedora, entra mais pressão vendedora, o mercado corrige. Então, isso aqui começa a formar aquilo que, na minha modestíssima opinião, poderá vir a ser uma congestão. Nós temos aqui, ó, essa aqui ficou um pouquinho abaixo, mas temos dois toques mais ou menos na mesma altura, dois toques na mesma altura, então isso aqui, que a gente já tinha falado, poderia ser visto como um canal de alta, e pode ser visto como um canal de alta, porque esse fundo está mais alto, está mais baixo que esse, e esse está ligeiramente na mesma altura, mais baixo, você pode ver aqui, fica ali meio barro, meio tijolo. Então isso aqui pode ser visto como um canal de alta, e sendo visto como um canal de alta, o cara está aqui dentro do canal e ele está pensando sempre em comprar, porque em canais de alta a gente está sempre pensando em comprar, especialmente quando cai. A minha visão é um pouco diferente, a minha visão é muito mais de uma congestão. A congestão originalmente estava aqui, porém, dado que agora nós temos dois toques ali em cima, nós podemos mudar essa congestão para isto aqui. Certo? Ajeitando isso assim, ajeitando isso assim, volta a ser uma congestão, na minha modesta visão, com dois toques embaixo e dois toques em cima. Aonde eu pensaria em operar comprado no índice? Eu pensaria em operar comprado, dada a congestão anterior, se ele fechasse acima disso aqui. Nesse exato momento, aqui tem uma operação vendida, né? Tem uma operação vendida para pegar aqui embaixo, mas é muito curto, não é um espaço muito amplo, não é simples operar em congestões curtas assim. É fácil em congestões como aquela da Petro, da Vale, que você tem uma congestão gigante, né? Da Petro não, desculpa, da Vale ou de B3, tá? Que tinha aquelas congestões enormes. Ali é fácil operar. Vende o topo, compra o fundo, tal. Quando ela é curtinha assim, não é tão simples. De qualquer forma, então, aqui nós temos a possibilidade, dado a sinalização de uma potencial congestão, para operações vendidas vinda para cá. Certo? Então, essa é a visão número 1. A visão número 2 é de quem tem o canal e dentro do canal, formando um canal de alta aqui assim, o cara vai comprar a qualquer momento aqui por baixo. Sempre que dá uma oportunidade, chega mais perto da parte de baixo do canal, o cara vai comprar, tentando levar isso mais para cima. Ok? Bom, então ontem, pressão vendedora no índice, e aí dentro de uma visão de congestão, a média não serve para nada. Dentro da visão de canal, quem tiver a visão aqui de que isso é um canal de alta e é plenamente aceitável que isso seja visto dessa forma, são só visões diferentes da mesma coisa, se você vir isto, a média está formando um novo. Isso aqui foi um gancho na média, esse candle. Eu não trabalho com vários ganchos na média, tá? Na minha experiência de alguns anos, eu mesmo desenvolvi essa metodologia, esse pensamento de gancho na média. Ele funciona na primeira vez. Mais para frente, eu não tenho estatística para dizer se isso funciona bem ou não. Portanto, um segundo gancho na média aqui, se seria bom ou não seria bom, eu não sei te dizer, porque eu não tenho essa estatística. O primeiro funciona muito bem, os outros eu não sei, mas para quem está vendo um canal, aí a média importa, e em importando, isso aqui é um gancho, poderá ser um segundo gancho na média, chegando aqui embaixo, tá bem? Bom, o semanal, que é o objetivo desse vídeo, nós temos aqui uma formação muito interessante. Isto aqui é um fundo arredondado. Tá? O fundo arredondado é uma estrutura de análise clássica, tá? Em que você vai tendo os fundos, os candles vão ficando mais ou menos lado a lado. Mas os fundos vão formando assim, forma um fundo mais baixo, daqui a pouco ele vai formando mais alto, mais alto, mais alto. Exatamente aquilo que está acontecendo aqui, ó. Se eu botar ali um desenho, eu não sou bem bom desenhista, vocês já sabem disso, ou pelo menos já deveriam saber que eu sou um péssimo desenhista. Mas a gente se esforça. Se você olhar, isso aqui forma assim, ó. Tá? Começa a formar como se fosse um sorriso ali, né?
só que mais para cima aqui, ó. Esta foi a barra que iniciou o processo. Portanto, a superação desta máxima aqui, ó, em se confirmando o fundo arredondado, a superação desta máxima vai originar um movimento de compra. Tá? Então, no semanal, nós tínhamos movimento ascendente, correção, só uma correção, isto é apenas uma correção dentro de uma tendência. Tá? Então, a tendência de movimento ascendente, correção, fundo arredondado, acima da média de 20, que é ascendente, tendência primária, secundária e terciária de alta. O cara está sempre procurando no semanal oportunidades de compra. Isso, lembrando, semanal se utiliza para você fazer compras para semanas ou meses. Ah, vou fazer a compra para essa semana. Vou comprar, vamos dizer, segunda para vender quinta. Você não vai usar o semanal. Você tem que usar isso aqui. Tá? Se você for usar o semanal, você vai se machucar. O semanal é para quem vai operar para prazos mais longos. É óbvio, né? Você está usando um prazo longo para operar longo. Né? Vai usar um prazo curto para operar curto, não adianta. Aí você, né, vai se dar mal. Então aqui, ó, a superação disso no semanal dará esse padrão do fundo arredondado. O que não quer dizer que já não deu compra antes, porque em sendo só uma correção, a superação da máxima, que foi aqui 2 semanas atrás, já dava compra. Se o cara não fez aqui, ele pode fazer em qualquer um desses 2 candles aqui e esperar a superação. Tá? Pode pensar, vou esperar a superação desse candle aqui. Várias formas de você interpretar um movimento de superação de máxima por aqui, tá? Então, no semanal continua sendo um movimento com todo o potencial para ser ascendente. No mínimo, para vir testar essa região aqui em cima, dado que nós temos elementos para isso. Small caps, que vem fazendo movimentos mais bruscos que o índice já há bastante tempo. Tá? Elas, lembra que eu falei de congestões amplas? Isso é uma congestão ampla. Ó. Aqui é facilmente operável. Você vende topo, compra fundo e tal. Então é operável com bastante facilidade, porque ela é muito ampla. Aquela lá que eu estava mostrando não era ampla. Mas o small caps vinha numa tendência de baixa, dentro de uma congestão, chegou no topo, testou o topo 2 vezes e vinha nessa congestão fazendo sua movimentação de baixa dentro de um canal de baixa que era esse aqui, ó. Certo? Só que este candle 34, rompeu a linha de tendência de baixa, fechou acima da média de 20, tá? E num segundo dia teve um inside bar. O inside bar é como se não existisse, portanto ele não está ali, é como se aquela barrinha ali ela não estivesse na tela. No outro dia, sem ser um inside bar, faz os follow through. Portanto, a tendência de baixa acabou, rompeu, follow through e agora a tendência acabou, mas nós também não temos uma nova tendência. Para fazer uma tendência, nós precisamos ter zigue-zagues. Essa é a análise técnica clássica, tem que ter zigue-zague. Seja ascendente, seja descendente. Se não tiver, não tem tendência, tá bem? Tem movimento, tem pernada, mas não tem tendência. Tendência era de baixa, acabou a tendência de baixa aqui, nessa movimentação, e agora nós temos um movimento que não está certo, não está certeiro. Óbvio que pode acontecer de aqui entrar uma pressão vendedora muito grande e ela retornar para esse canal de baixa, tudo bem, pode acontecer. Não temos como antever isso, isso é uma correção do movimento anterior, só isso aqui, ó, pequena correção. Não temos zigue-zague nenhum, isso também pode vir a formar uma congestão. Observa que nós temos uma região de resistência forte aqui, ó, vários toques nessa mesma região. E aqui embaixo não temos ainda vários toques, porque os níveis eram inferiores, mas se eventualmente isso parar mais ou menos por aqui, poderá fazer uma congestão nessa região aqui em cima. Então, isso aqui está embolado, não tem clareza do movimento. A melhor coisa a fazer é nada. Quando você não tem clareza, você não faz nada, tá? Quando não houver clareza absoluta, quando o mercado não estiver claro, não faça nada. Fique de fora. Você não é obrigado a operar, tá? Só operadores profissionais são obrigados a operar. Por quê? Porque ele tem que cumprir metas, ele tem que fazer as coisas naquela data. Você, pessoa física, não tem. Se você não é obrigado a fazer o negócio e está numa situação indecisa, não faça. A melhor coisa é ficar de fora. Esse é o caso. Realmente aqui não está mostrando grandes coisas. Do ponto de vista semanal, nós tínhamos a mesma congestão, óbvio, né? Aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. E aí chegou na média de 200, não conseguiu ultrapassar. É o topo da congestão e também a média de 200, que já tinha sido testada várias vezes. E corrigiu.
Corrigiu, vem caindo, caindo, caindo. Corrigiu não, desculpa. E aí cedeu, né? Dentro da congestão não tem correção. Tem fazer o restante do movimento que era esperado. E aí veio. Pronto, chegou aqui, quase deu o alvo da... Desculpa. Quase deu o alvo da metade da congestão. E aí rompeu para cima. Rompeu para cima. Era possível fazer compra? Era. Muita gente poderia ter feito compra. Eu teria feito? Não, não teria feito. Por que não? Primeiro que eu não compro na cara da média de 20. Segundo que eu também, as duas médias estavam super próximas aqui e é um péssimo lugar para você operar. Péssimo, péssimo. Quando as duas médias estão assim muito pertinhas, é horrível de operar. Porque existem pessoas que operam por uma média, existem pessoas que operam pela outra média, e são muitas. Se essas muitas pessoas, cada um grupão desse opera por uma média diferente, você está sempre se digladiando contra... é como se você estivesse batendo pinball, né? Aquela bolinha que vai pá, 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 pá. Tá. Então, não é o local para você ficar. Junto, quando as médias estão juntas, não é o local para se operar. Então, eu não teria comprado aqui por vários motivos. Tá? Por outro lado, a perda de uma mínima aqui vai dar ensejo para o cara dar a continuidade no movimento dentro da congestão para baixo. Certo? O cenário aqui é mais claro do que ali, aqui é completamente incerto. Aqui o cara está operando uma congestão cujo topo foi atingido e agora tem uma pequena movimentação, pequena, muito ridícula movimentação de alta dentro desse movimento. Não muito diferente disso. A diferença é só que rompeu aqui um candlezinho, enquanto que os outros não tinham rompido. Tá? Então tem aqui um candlezinho muito mequetrefe, a perda da mínima, se perder a mínima dessa semana, o cara vai pensar em operar vendido por conta desse gráfico aqui, para vir buscar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui o desenho. Para vir buscar aqui embaixo, certo? Exatamente como é o modelo dentro de congestões. O dólar, que está uma confusão sem fim, né? Por quê? Porque ele tem uma congestão de muito longo prazo aqui. Se você olhar, essa congestão do dólar dura meses. Meses aqui. Teve duas tentativas de romper, mas não foi bem sucedida. Então o dólar está nessa congestão. É uma congestão estreita, logo difícil de ser operada. Tá? Ele vinha fez essa movimentação. Eu ressaltei. Esse candle tem toda a cara de ignição, não tem? Tem. Era operável? Na minha opinião, não era operável. E por que não era operável? Porque isto é uma congestão. Então, mas tem um candle de ignição. Contexto e sinal. Você somos dois para poder operar com garantias. O sinal existia? Existia. Existia o contexto? Não, não existia. O contexto é de congestão. Portanto, os sinais eles têm que ser vistos dentro do contexto, que é o contexto de congestão. Portanto, não tinha venda aqui. E acionou a venda. Acionou a venda. Só que o cara tinha que ignorar o fato de que era uma congestão. E se ele ignorou, ele está tomando um baita sufoco. Porque sendo uma congestão, era para comprar o fundo da congestão para tentar levar até o topo. E é exatamente o que o mercado está fazendo. Comprou o fundo da congestão para levar até o topo. E o topo, galera, não é aqui em cima, aqui, ó. Aqui, não. O topo é aqui assim, ó. Tá? Eu vou botar aqui. Vou fazer um... Quando eu botar a linha ali, vai ficar uma porção de linha. Vai ficar uma desgraça. Cadê o negócio aqui? Vai ficar uma desgraça ali. Então eu não quero botar mais uma linha do Profit, porque senão isso vai ficar terrível. Mas vamos botar essa linha aqui. A linha é mais ou menos aqui, ó. Tá? A linha é essa. Porque tem esses topos aqui, ó. Todo mundo aqui. E aí o próximo já está muito perto. Aquilo que eu falo. Quando a congestão é muito estreitinha como essa, um candle ou dois já chega lá em cima. É muito difícil operar no swing trade. Em compensação, no day trade, isso está sendo um maná. Isso está sendo um maná. Tá? Nós compramos aqui embaixo, no day trade. Quem está no Telegram viu isso. Nós falamos, compra. E não tinha por que sair aqui com muita coisa, a gente deixa sempre um residual. E aí foi até o final do dia. Ontem, se você botar aqui uns 15 minutos, esse é o dólar nos 15 minutos, tá bem? Aí, isso aqui, ó, deu um stop num trade que eu tinha de swing trade. Eu tinha um trade vendido de swing trade aqui. Portanto, andou um pouquinho para baixo, não perdeu a média de 9, oscilou. Aqui era uma resistência, nós mencionamos isso. Ó, o dólar está numa zona de resistência. E era exatamente o motivo pelo qual eu estava vendido. Tá? Oscilou, não perdeu, deu stop no swing trade, mas deu entrada no day trade aqui. Quem não tinha entrado aqui atrás, aí o cara tinha que ser muito mais ousado, né?
deu entrada de swing trade aqui. E o cara foi, velho. O cara foi o resto do dia. Aonde que ele pode ter saído? Ele poderia ter saído aqui, hora do almoço. O cara sai, muitas vezes, se o cara for esperto, ele sai na hora do almoço. E espera um novo sinal pro horário da tarde. O horário da tarde, quanto que deu o sinal? Poderia ter dado nesse? Poderia. Não operaria aqui, médias juntas. Lembra? Eu falo sempre disso. Médias juntas, não opere. Tá? E onde que saiu das médias? Saiu aqui. Aí o cara poderia ter operado aqui e ainda pegava o finalzinho do dia essa movimentação. Certo? Portanto, teve day trade, como sempre tem day trade no dólar. É muito difícil o dia que não tem day trade no dólar. Mas muito difícil operar isso aqui para swing trade. No semanal, a coisa que é isso aqui, ó, uma baita. Desde lá, muito tempo atrás, o dólar vem caindo e a sua movimentação principal é de baixa. A tendência primária é de baixa. A tendência secundária é de baixa. A tendência terciária é de baixa. Portanto, toda e qualquer subida você está pensando em vender esse troço. Tendência primária, secundária e terciária de baixa. Ok? Houve uma tentativa de escape aqui que não funcionou. E por falhar, indicava o funcionamento ao contrário. Essa semana deixa um candle bastante comprador. Tá? Esse candle é bastante comprador, embora as tendências sejam, como eu disse, todas três de baixa. O candle por si só é comprador. O contexto é bom? Não, o contexto não é bom. Por que não é bom? Porque a máxima do contrato anterior, que é uma resistência, está imediatamente acima. Tem 25 pontos. Para day trade, 25 pontos é coisa pra caramba. Para position, 25 pontos é nada. Portanto, o cara que vai operar position aqui, para comprar essa superação, o cara vai botar o stop aqui. Ó. Então ele tem 150 pontos de stop e 25 de primeira parcial. Não rola. Essa matemática não fecha, né? Qual a probabilidade dele acertar isso aqui? Gigante. Porque só tem 25 pontos. Para acertar, dentro de um plano de position com stop de 150 pontos, a probabilidade dele acertar isso aqui é de 90%. Tá? Porém, o que o cara tem que levar em conta é que a probabilidade alta com essa matemática vai te quebrar no longo prazo. Pode dar certo nesse trade. Mas se o cara repetir esse padrão várias vezes, ele vai quebrar. É inexorável. Não é uma dúvida, não é uma possibilidade, não é talvez, é certeza absoluta. Trades como esse, de expectativa matemática fortemente negativa, o cara vai quebrar sem chance. Então, dá para fazer? Cara, se dá para fazer, dá para fazer. Eu faria? Não, eu não faria. O cara que vai operar o semanal olhando isso aqui, honestamente, não faria. Tá? Mas, embora o candle e se você tirar todas as linhas desse gráfico, ao invés de tirar a linha desse gráfico, eu botei a linha no outro gráfico. Se você tirar todas as linhas desse gráfico, o candle em si ele é comprador. Se você olhar só o sinal é comprador, superação é compradora. Tá? Tem aqui essa resistência, mas se você fala, não, eu não olho o contexto, eu olho só sinal é comprador, tá bem? Mas no contexto geral, o dólar continua sendo vendedor e a cada subida que ele der, eu estou sempre pensando em vendê-lo. Para position. Sempre pensando em vender o dólar. Tendências sempre estão todas elas de baixa aqui, muito claramente. A nossa Petro Maravilha, tá? Petrolinda é pouco para ela. Petrolinda é pouco para ela. Ela é Petro Maravilhosa, Petro Sensacional. Mas Petrolinda fica bonito, né? Tem que dizer que é um nome bonito. Bom, a Petrolinda vem fazendo essa movimentação de zigue-zagues ascendentes no diário. Tá? E agora está numa fase de correção, como era normal e já expectável. Ela atingiu uma zona que já ia ser difícil de ultrapassar, não só porque é máxima histórica, mas também porque é alvo de movimentação daqui. Quem faz projeções de rompimentos de congestões, o cara fez a projeção e chegou num valor próximo de 43, 44, depende de como ele projetou isso aqui. Essa era a região de alvo. Obviamente, quando chega na região de alvo, muita gente começa a... primeiro se livra de parte do que tem. Então o cara tem lá 50 mil ações, ele se livra, vamos dizer, de 30 mil e deixa as 20 mil e aproxima de stop. Deixa essas 20 mil para, se der aqui uma movimentação boa, o cara pega. Mas ele, quando faz a venda daquelas 30 mil que eu coloquei, ele dá uma força para o mercado cair. Porque não é uma pessoa. São... Caramba. Galera, só um minutinho. Eu vou ter que tossir, eu vou tirar o microfone da perto de mim, mas eu vou ter que tossir aqui. Como eu tô com duas coisas ao mesmo tempo, eu tô com a gravação para botar no YouTube
e estou com a posição de vocês aqui no Telegram, eu não tenho como desligar todas as duas ao mesmo tempo e não vai dar certo. Então, desculpa aí por tossir na orelha de vocês. De qualquer forma, então quando essa galera começa a se desfazer de uma posição porque já deu alvo daquela projeção, começa a fazer essa força. E é uma das gêneses das correções. Tá? As correções começam a acontecer por causa disso. Só começa a afastar muito da média, o cara fala, já tá bom, bota a parte do lucro no bolso, e quando ele bota a parte do lucro, começa a cair. Então isso aqui é uma correção dentro de uma tendência de alta. Certo? Alguma coisa em especial nisso? Não. Está se mantendo acima da média de 20, enquanto não perder a média de 20, não tem chororô. Tá? Quando a gente vai começar a ficar muito, muito preocupado. A perda desse topo aqui, ó, sinaliza que a tendência deu uma enfraquecida. Tá? A tendência deu uma enfraquecida. Ela não pode perder topos. Já tinha perdido. Aqui não era um pivô. Mas quando perde o topo de um pivô, como foi isso aqui, é um pivô. Quando perde o topo do pivô, e aconteceu justamente ontem, isso aqui dá uma enfraquecida na tendência. Se perder esse fundo, que era o fundo anterior do pivô, acaba a tendência. Mas antes disso acontecer, tem espaço, tem a média. Portanto, nós temos ainda bastante espaço para isso aqui continuar a sua movimentação de alta. Qualquer superação de uma máxima, eu pensaria seriamente em comprar. Por quê? Porque o ativo está numa tendência de alta brutal. Primária, secundária, terciária, zigue-zagues ascendentes. O ativo não para de subir desde o meio do ano passado. E isso que no meio do ano passado ele tinha congestionado durante alguns meses, mas antes a subida, se você for pensar que essa aqui é uma congestão temporária, a subida forte de perto começou em março do ano passado. E de lá para cá o ativo mais do que dobrou de preço. Quem fez a operação aqui atrás, óbvio que aí o cara tinha que estar sorte, né? Porque aqui não tinha sinalização de que ia acontecer isso tudo. Né? É muito fácil falar com gráfico pronto. Todo mundo é rico, bilionário, e só com gráfico pronto. E no simulador todo mundo é rico. Mas aqui, se o cara fez por sorte ou por convicção, porque o cara acha que, do ponto de vista fundamentalista, a pedra estava boa, qualquer coisa assim, e comprou aqui, o cara simplesmente dobrou o capital dele e com sobras. Pouca gente vai ter feito isso, mas quem fez aqui do meio do ano já pegou uma bela subida de pelo menos quase 50%. Em meio ano é muita coisa, né? Fora os dividendos. Não pode esquecer os dividendos. Então o PET está em correção no diário. No semanal, a tendência continua sendo uma tendência forte de alta. O grande problema que eu vejo aqui é a distância da média de 20, que já começa a ser uma distância razoável. Já tínhamos avisado sobre isso aqui e continuamos avisando sobre isso aqui. Aqui tem uma leve situação de movimento querendo ficar parabólico, mas não é aquela Brastemp. O candle dessa semana poderia ser um inside bar, tá? Não é por um fiapo, cara, um fiapo. Mas, na minha opinião, apesar de ele não ser tecnicamente um inside bar, porque ele superou a máxima da semana passada, ele funciona como um inside bar. Se eu tenho que aproximar no microscópio, como eu estou fazendo aqui, para poder ver aquilo, ou tem que consultar o número para ver, né? Daria máxima, deu 92,94. E aqui? 92,89. 42,89, ou seja, subiram em 5 centavos. Se eu tenho que fazer isso para ver, é porque graficamente falando, e análise técnica é visual, acostume-se com isso. O que vale a análise gráfica é o visual. Mas eu sou engenheiro matemático, eu sou físico, eu sou o cara que faz matemática pura e tudo para mim tem que ser na base do número. Então você está usando a técnica errada. A análise gráfica não se presta para quem vai pensar desse jeito. Se você vai entrar no mercado pensando em fazer as coisas desse jeito, no milímetro, lamento por você, você vai se dar mal. E aí você vai entrar cheio de robô, cheio de técnicas 100% objetivas e vai perder dinheiro, porque a análise gráfica não é isso. Ela é uma coisa visual, portanto, há subjetividade. A gente tenta diminuir a subjetividade ao máximo, mas ela sempre vai permanecer com subjetividade. Tá bem? Então, aqui nós temos a tendência forte de alta. Já pela distância, sugere a perspectiva de uma correção. Correções que podem ser pequenas como essa. Pequenas como essa. São pequenas correções, mas elas existem. Toda tendência tem seu zigue-zague. Observe que ela se mantém muito acima da média de 9, muito acima da média de 20. Não tem nenhuma perspectiva pelo semanal de perder isso aí, a não ser do simples fato de que a gente espera uma correção pela distância. Fora disso, perspectiva para longo prazo continua sendo longa e alta e excelente, e maravilhosa e sensacional e linda. Petrolinda. Beleza?
Observe, tendência primária, secundária e terciária no semanal, primária, secundária e terciária no diário. E se você botar isso aqui, isso aqui em um espetáculo, meu irmão. Até no mensal é capaz de ser isso. A gente não analisa gráfico mensal para esse tipo de coisa. Mas se você olhar o gráfico mensal, você tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Não se analisa o gráfico mensal para isso, tá bem? Estou só botando aqui por uma brincadeira. Mas também tem. E no anual? Pô, no anual não sei. Vamos ver o anual. Não tem nem não tem a média de 200, nem tem a média de 50. Mas a tendência terciária é de alta. Então, dentro da brincadeira, tá tudo muito satisfatório aqui para a Petrobras. Vale que anunciou belos dividendos. O pessoal se entusiasma sempre com isso. Tá? É uma grande bobagem. Tá? Dividendos são ótimos? São ótimos. Dividendos é muito bom para quem tem a ação e vai ficar com ela. Tá? Então eu tenho a ação. Eu, por exemplo, tenho a ação. Vou ficar com ela. Eu não vou me desfazer da ação. É minha. Para falar a verdade, ela é minha e é de graça. Portanto, eu não vou me desfazer dessa ação tão cedo. Então o dividendo é uma maravilha. Por quê? Porque é dinheiro que entra na minha conta, sem eu precisar pagar por ele, né? Sem eu precisar pagar pela ação. Foi através de trade que eu consegui esse dinheiro. Então é ótimo. O dividendo vem, não pago imposto de renda, eu fico feliz da vida, pelo menos por enquanto eles não mudarem essa lei. Fica tudo bem, eu fico com mais dinheiro no bolso. Mas para quem vai entrar no ativo, e as pessoas caem nisso toda hora. Vou entrar na ação porque ela vai pagar dividendo. Isso é uma tolice. A não ser que você saiba o que você está fazendo. A maior parte das pessoas não sabe o que está fazendo. Entra na ação porque, vai pagar um dividendo. Tá? Vocês viram Itaúsa? Vai pagar dividendo, não vai? Vai. Pagou o dividendo? Ainda não pagou, mas já ficou data X. Então, portanto, depois eu posso mostrar aqui, se a Lili me lembrar aí, porque senão eu vou esquecer, como sempre, né? Porque minha memória é uma tragédia. A pessoa entra por causa do dividendo. E aí perde dinheiro na ação que ela ganhou no dividendo. Para de ideia, né? Pô, a ideia é ganhar dinheiro, não é perder. Se o cara sabe o que está fazendo, e aí ele sabe mexer com opções, ele poderá fazer o trade na ação, o trade em opções, fatura o dividendo, não perde o dinheiro na ação, não interessa o que aconteça com ela, corre o risco até de ganhar alguma coisa, se a ação continuar subindo, que às vezes acontece, a ação paga o dividendo, ela cai um pouquinho, daqui a pouco ela sobe e o cara, como tem prazo para isso, ele ainda ganha na ação também. Mas isso é para quem sabe fazer isso. Quem não sabe, fica chupando o dedo. Mas como a ação disse que ia pagar dividendo, aí o pessoal faz essa coisinha aqui, né? Entra todo animado, espetáculo, aí compra tal, e a ação caiu. Boa parte do dia tentou uma movimentação superior, não conseguiu, fechou aqui. Isso aqui é uma tentativa de rompimento disso, que parece ser uma congestão, ainda não está tão claro, embora tenha vários toques aqui nessa região, isso aqui não está muito claro, tá? Isso aqui tem mais cara de um alargamento do que de uma congestão. Tá? Embora não esteja também aquele alargamento show de bola, se você olhar isso aqui, você começa a ver que tem topos cada vez mais altos, tá? Fundos não são exatamente mais baixos. Tá? Tem aqui uma movimentação que pode você pensar nisso. Tá? Então aqui fica um troço meio incerto do que é. Não está claro. Pode ser uma congestão aqui que tentou romper e voltou para ela. Pode. É justo essa forma de ver. Era a minha forma de ver, inclusive, até agora, há pouco tempo. Mas conforme fez essa máxima, isso aqui começa a dar uma cara de um certo alargamento nesse negócio. E como eu sempre falo, alargamento é uma bosta. Alargamento é horrível. Tá? Uma das piores coisas que você pode operar na vida é alargamento. Então, como não está muito claro para mim o que isso aqui é ainda, se isso aqui é uma congestão que tentou ser rompida e voltou, ou se é um alargamento que está se formando, a melhor coisa a fazer para quem está de fora é não fazer nada. O cara ficar de fora e ficar quietinho. Parado e quietinho. Certo? Show de bola, o cara fica feliz da vida. Para quem está pensando na congestão, né, e aí o cara ignora essa possibilidade desse alargamento, o cara pensa, bom, tá no topo de uma congestão, vou vender para pegar aqui embaixo. Só que essa congestão ela é estreita, galera, é difícil de operar. Não é fácil operar em congestões estreitas como essa, como eu repito 452 mil vezes por vídeo. Espero que em algum momento as pessoas entranhem isso no cérebro, tá? E consigam perceber que não é fácil operar essas congestões muito estreitinhas. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível.
E aí o cara poderia pensar, já que o papel vem fazendo este movimento de queda, prometeu entregar este fundo reflexo que acionou em fundo duplo aqui e falhou, pelo menos até agora falhou. Você pode falar, bom, falhou a entrega de uma coisa prometida de um trade clássico de análise gráfica. Se falha essa entrega, você geralmente é a operação para o outro lado. A operação para o outro lado até aconteceu aqui. Mas o cara pode continuar com esse mesmo pensamento. Fala, não entregou, eu quero operar para baixo. É plenamente plausível essa forma de pensar. Tá? E aí o cara pode operar vendido aqui. Tá? Eu acho que está muito confuso. Acho, sinceramente, que isso aqui está muito, muito confuso. E a melhor sugestão que eu faço para vocês em Vale, para quem está de fora, é não fazer nada. Ah, mas pô, não dá para fazer absolutamente nada? Dá. Em opções, dá. Por quê? Porque opções você tem um risco totalmente limitado. Tá? Se você operar opções da forma como eu ensino, você fica completamente limitado naquilo que você pode perder. Observe que se você é um cara fala assim, não, eu vou operar vendido porque eu acho que o troço vai voltar aqui para baixo. Show. Aí o cara pode fazer isso? Pode. Aí o cara entra e opera vendido na ação aqui. Dá um outro gap igual a esse, faz uma outra subida aqui, o cara se machuca. Se machuca feio. Pode dar um gap como esse aqui, ó. Abre em gap e sobe. Como foi aqui, ó. Pode fazer exatamente isso. Ali. E aí o cara estava vendido aqui e se machuca feio. Portanto, o risco é sempre grande quando você opera na ação. Você tem um risco razoavelmente grande. Quando você opera na opção, você limita o risco. Quanto que eu aceito de risco? Tanto, acabou. É isso aí que você vai fazer. E não vai ser pulado. Na metodologia que eu ensino, não vai ser pulado. Vai ser aquilo e acabou. Certo? Então, o cara pode operar isso aqui através de opções. Na ação, se o cara vai operar na ação, tá muito confuso. Tá mesmo muito confuso. Só daria trade comprado se superasse isso aqui, tá? Por quê? Porque agora eu tenho essa limitação aqui do potencial desse babado aqui, do alargamento. Daria compra aqui para pelo menos aquele alvo, tentar aquela resistência em cima. Complicado. Para quem não fez compra tal, e não está posicionado, o cara fala, vai vender. Aí o cara pensa em vender aqui para chegar ali. Mas, porra, complicado. As médias a gente ignora dentro de congestão. No caso, o cara estaria ignorando o alargamento, pensaria nisso como uma congestão. Ele ignora as médias, mas mesmo assim, cara, não é um trade que eu pensaria, que eu indicaria para minha filha ou para um amigão meu. Ô, parceiro, faz esse trade aqui, que é só trade bom. Ó, quer fazer um trade bom? Vai e vale. Não, não seria essa a indicação que eu daria. E se eu não indico para os meus parceiros e para minha filha, não vou indicar para vocês, né? Que são meus parceiros. Não são meus filhos, mas são meus parceiros. Do ponto de vista semanal, a coisa é mais clara. Observe que aqui também tem o bendito do alargamento, né? Claro. O alargamento está lá. Esse aqui nós vamos ignorar por enquanto. Mas observa esse alargamento aqui, ó. Para o semanal, isso é muito pouco, tá, galera? Para o semanal, isso aqui não dá para você falar que é um alargamento. Dá no diário, porque já tem aqui. Mesmo assim, não tá aquela coisa, né, de livro. Mas esse aqui é um alargamento claro e típico. Certo? Dentro do alargamento claro e típico, atingiu a região de topo de alargamento e vem caindo. Vem caindo, vou tirar aqui agora os desenhos. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. Segurou na média de 200. Tá? Começou a fazer um movimento de incerteza. Aqui, ó, o movimento era, se perdesse era para baixo, perdeu e foi para cima. Quer dizer, deu um drible aqui na rapaziada. Depois fez esse candle. Esse candle aqui é um doji pela metodologia do Al Brooks. Isso aqui é um candle de absoluta incerteza, galera. Absoluta incerteza. Portanto, do ponto de vista semanal, os candles estão indicando incerteza. Óbvio que aqui também você vai ver a mesma coisa de forma menos clara, mais zoneado do que está aqui. Mas o movimento continua sendo de baixa. Para ter um movimento de alta aqui, eu precisaria ter um pivô. Antes de fazer um pivô, fica tudo muito confuso. Então, Vale não está no movimento legal, cara. Não está no movimento legal. Tá? Ela desceu até essa zona de resistência aqui, ó. É isso aqui, ó. Era uma zona de resistência. Tinha o gap, cabeça de tiranossauro aqui para trás, que foi onde parou agora. Tá confuso, tá tenso, é a melhor coisa não fazer nada, a não ser que você vai operar através de opções, aí tudo bem, aí você tá tranquilo e faz sua operação numa boa. Por último, a gente dá... antes que eu esqueça, eu ia falar de Itaúsa, já ia esquecer, e a Lili não me lembrou, né, Lili? Tô aqui, tô de olho em você, Liliane. Ó, Itaúsa aqui, ó. Só para mostrar isso. Aqui ela anunciou que ia pagar dividendos extraordinários. Aí entra toda a galera feliz da vida, todo contente, espetáculo. Todo mundo achando que vai ficar multibilionário, que Itaúsa vai pagar dividendos extraordinários. Aí o resultado é isso.
Aí os caras compram o negócio, tomam prejuízo. Aí ele vai receber o dividendo. O problema é que ele vai receber o dividendo e ele perdeu na ação. Pô, não adianta nada. Não adianta nada. Se você ganha no dividendo e perde na ação, até tem uma certa serventia do ponto de vista de fiscal, né, do imposto de renda. Você pode aproveitar isso, pelo menos isso. Mas não é a melhor das ideias. A ideia era entrar para ganhar dinheiro, não para perdê-lo. Certo? Então, cuidado com essa euforia. Ah, a ação vai pagar dividendo. Aí todo mundo entra na ação. Pode ver que quase sempre quando a ação fala que vai pagar dividendo, ela dá esse estouro aqui. Ó. É a rapaziada tentando pegar o dividendo e achando que vai pagar dividendo e ela vai continuar subindo. Calma. Dá para ganhar dinheiro? Dá, através de opções. Com a ação e opções. É um misto dos dois. Tem vídeos no canal falando sobre isso. Mas purinho, vou ali e vou comprar o ativo, não, tá? Não faça isso, que boa parte das vezes é isso aqui que vocês vão receber na trola. Por último, então, a gente queria falar sobre a taxa de juros. A taxa de juros é o motor da economia e aqui está ela na sua congestão simpática já de um bom tempo. Observe que ela vem fazendo aqui alguma movimentação ascendente, levemente ascendente, mas isso aqui, ó, dentro desse horizonte, é uma movimentação lateralizada de um longo prazo, tá? Com potencial de formação no pivô de alta aqui. Tá? Se formar um pivô de alta aqui, eu romper ao mesmo tempo essa linhazinha que é uma resistência. Se fizer isso, aí nossa tendência aqui forma uma tendência de alta na taxa de juros, o que é muito ruim para o mercado acionário, porque quando a taxa de juros sobe, o mercado acionário se torna menos atraente. E você pode falar, por que, meu Deus? O que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver com a outra e você vai entender se você estudar esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro vai te mostrar o motivo pelo qual, quando a taxa de juros sobe, o mercado de ações se torna menos atraente. Tá bem? Então, tá ali a resposta. E aproveita e estuda controle de risco, que é a coisa essencial na sua vida. Mas então aqui tem um potencial para formação de um pivô de alta, se fechar acima dessa linha e acima daquele topo, pivô de alta nos juros. E aí, se isso acontecer, fica um pouco desagradável para o mercado, porque a tendência é que o mercado comece a sofrer um pouco, o mercado de ações, né? Comece a sofrer um pouco com isso. Do ponto de vista semanal, a taxa de juros vem caindo já há um bom tempo. Deu um repique aqui quando os BOs começaram a falar que não iam respeitar o teto de gastos. Aí quando político, quando abre a fossa, porque eles não têm boca, né? Eles têm fossa. E aí quando eles abrem a fossa, é para pior. A melhor coisa que os políticos podiam fazer na sua vida é fazer as cagadas que eles fazem 24 horas por dia. Que político, cara, com raríssimas exceções, eles só fazem merda. Mas, já que vão fazer, pelo menos faz calado, velho. Faz calado, pra não estragar a vida dos outros. Mais. Já estraga pelo que eles fazem. Mas para não estragar mais a vida dos outros, eles iam fazer as suas besteiras calados. Mas não. Como eles têm que falar, aí falam e fazem essas cagadas aqui. Isso aqui destrói patrimônio, galera. Isso aqui destrói muito patrimônio. De qualquer forma, depois que os BOs falaram alguma coisa, o outro que está me surpreendendo, impressionantemente surpreendente, como ele está fazendo um bom trabalho, surpreendente, assim, embasbacação, como é que é? Embasbacador. Cara, é de ficar boca aberto, de onde menos se espera, normalmente o ditado é de onde menos se espera que não vem porra nenhuma. Mas de onde menos se espera, nesse caso veio. E o cara tá fazendo um trabalho bom no Ministério da Economia, surpreendentemente bom. E aí, graças a esse cidadão com um mínimo de bom senso, de pelo menos ouvir quem é o especialista, porque eu tenho certeza que ele mesmo não deve entender muito desse assunto. Mas está bem assessorado e está ouvindo, porque não basta ser bem assessorado, o cara tem que ouvir o que os outros dizem. E ele, pelo jeito, está ouvindo o que os outros dizem e está fazendo um bom trabalho, e isso aqui é a taxa de juros. Então observe que a taxa de juros vem caindo desde o final da eleição, lá, onde tinha subido muito pelas incertezas dadas pela eleição, vem caindo forte, teve esse repique quando as bestas começaram a abrir a boca, e aí depois o troço voltou a cair, passou daquela região e agora está fazendo um discreto repique dentro do semanal, um discreto repique com potencial para fazer um gancho na média no semanal. Ó. No semanal isso aqui será um gancho na média para operação para baixo. De qualquer forma, para quem acompanha a taxa de juros no dia a dia, como eu faço todo santo dia, eu acompanho a taxa de juros de curto prazo, essa aqui é até agora 2025, esse ano inteiro, mais até 2025, ela caiu. Então as projeções de curto prazo da taxa de juros caíram. Porém, ao mesmo tempo em que essas taxas de curto prazo caíram, as taxas de longo prazo subiram. Tá? Então vamos botar aqui juros, curva de juros. Essa é a curva de juros. Tá? É disso aqui que eu estou falando.
isso aqui afundou em relação ao que era 1 ou 2 meses atrás. Então, essa curva aqui para baixo, essa barriga aqui, ela afundou um pouco. Em contrapartida, esse lance todo do lado de cá subiu. Então, isso aconteceu um movimento desta forma. Isso aqui andou para baixo e isso aqui andou para cima. Portanto, as taxas de curto prazo previstas pelo mercado, isso aqui são nada mais do que previsão de mercado, mas isso aqui é o que gera movimentação DI. Aqueles gráficos, aquelas taxas que vocês arrumam, tudo por aí, vai de tesouro direto, isso aqui, tudo deriva desse gráfico, disso aqui. Então, nesse exato momento, a pressão foi vendedora, e aí por isso que a bolsa deu uma reagida boa outro dia, esses dias aí, tal, e agora, e para longo prazo caiu, ou melhor, piora o cenário para longo prazo. Então, para quem acompanha isso aí, para quem tem o meu livro de renda fixa, tá aqui, ó, eu explico todas essas coisas em minúcias aqui, ó. Manual de renda fixa. Quer entender como funciona tudo isso, qual o impacto que isso tem na sua vida, qual o impacto que isso tem na sua economia, no seu dinheiro, mesmo que você não esteja na bolsa, ou que você não esteja na renda fixa, isso impacta diretamente você. Tem essas explicações todas aqui. Beleza, então era isso que eu queria falar e agora nós vamos abrir para quem está aqui no Telegram. Eu vou abrir a oportunidade de vocês fazerem aqui perguntinhas ao vivo, né? Já que nós estamos ao vivo. E aí o pessoal do YouTube que não está presente, tá? Porque hoje eu resolvi fazer diferente, vai ficar só com a gravação e vai ter a oportunidade de ouvir os caras falando, se a gravação ficar boa, porque nem sempre, como eu uso um microfone direto no meu fone de ouvido, nem sempre ele capta bem o que vocês falam. Mas eu vou tentar que fique o melhor possível. Fala alguém aí. Alguém quer perguntar? Levanta o mãozão. Ah, Rodrigo quer falar. Rodrigo, além de falar, além de eu te autorizar, que eu acabei de fazer, você tem que tirar o seu mute. Cuidado para não se desligar. É muito parecido o botão e a gente às vezes se desliga. Pode falar, Rodrigo. Aí. Ih, rapaz, vem com direito a vídeo e tudo, rapaz. O homem é macho, o homem bota a cara. Isso aí. Tá me ouvindo? Como é Tô que te tá? ouvindo e tô te vendo, só os olhinhos. Então tá, só para lembrar, eu sou o pai do Gustavo Campos também. Pai, menino bom, esse menino tem futuro. Ah, esse tem. Um dia eu estudo com ele todo dia de manhã, né? Antes do teu café com opções, né? Aí um dia você falou assim: olha, tem que estudar todo dia. Quem tá no mercado de ações tem que estudar todo dia. Aí eu falei para ele: tá vendo, Gugu? Teu xará tá falando. Nossa, o garoto quis voltar a estudar na hora. É muito barato. Então tá sendo um exemplo bom, isso é bom. Então, agora minha pergunta é a seguinte: você não está preocupado com o excesso de euforia que está tendo no mundo, em todas as bolsas do mundo, principalmente na parte da Nvidia, né? Porque quem estuda ciclos de mercados, o que aconteceu nas outras bolhas, inclusive aquela bibliografia que o senhor recomendou, dá um pouco de pânico ficar operando agora para cima, né? Comprado. Né? Então, minha pergunta era essa: qual que é o teu ponto de vista a respeito dessa euforia, se ela já passou do normal? Já, eu concordo contigo, 100%. Eu vou te mutar, porque senão eu não consigo falar e ficar dando eco, tá bom? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Agora, como é que eu faço para voltar? Obrigado. Bom, vamos lá. O lance é o seguinte. Sim, eu concordo 100% contigo e eu tenho postado isso no Telegram, tá? Para quem vê isso. Vocês continuam vendo a minha tela? Responde aí, Lili, se vocês continuam vendo a minha tela. Porque a tela aqui, como... Sim, beleza. Beleza, é como o Rodrigo botou a imagem dele, a minha tela aqui mudou e eu não estou acostumado com esse negócio do Telegram, ficou totalmente diferente. Eu concordo com você, acho que a euforia está excessiva, a euforia está demasiada. No caso da Nvidia, a euforia até não é demasiada, porque ela entregou o resultado. Tá? O lucro dela foi absurdo. Então ela teve, acho que 720% acima do lucro anterior, ou do lucro esperado. Foi um número de 720% acima de alguma coisa. Então, pelo menos ela entregou o resultado, e aí por isso que teve também a euforia que teve. O fato não é só esse momento. O que eu acho é que está a euforia excessiva e demasiada,
E toda vez que tem uma nova tecnologia, as pessoas entram nessa, tá? Foi assim em 1987, foi assim em 1929, foi assim em 1893. Toda vez que vem uma nova tecnologia que as pessoas falam é disruptiva e vai mudar o mundo e a partir de agora todos vamos ser ricos e multibilionários, acontece isso. Então, eu sim concordo com você. Observe que eu trabalho 100% do meu tempo, Rodrigo, com um hedge. 100% dessas operações que você ouve, mas será que o campo está comprado, está vendido? Se eu estou comprado, eu estou com hedge. Se eu estou vendido, eu estou com hedge. Eu estou sempre com hedge da minha operação, sempre. Esse hedge, conforme vocês podem descobrir lendo esse livro aqui, ó, ele pode ser parcial, dependendo de como esteja o momento de mercado, vai ser 10, 15, 20, 25, 30%, ou ele pode ser muito maior do que isso, pode ser de 50, 60, 70 ou até 100% de hedge. Quanto mais euforia eu vejo, como agora, mais eu aumento o hedge. Ele não está em 100%, mas nas minhas posições, até porque eu não estou com carteira de mercado, eu estou com operações de mercado. Tá? Eu estou com operações de mercado. Eu não estou com uma carteira montada para longo prazo. Vocês sabem disso, eu venho falando no canal há muito tempo. Mas todas as operações que eu tenho estão com hedge, sempre com hedge. Ok? E aí, sim, e eu já botei, inclusive no Telegram, Telegram, desculpa, no Instagram tem aqui, eu venho colocando, observa, puts de NVIDIA. Eu estou estudando comprar puts de NVIDIA, já estudei essa semana, não fiz a operação, para longo prazo, para daqui a 2 anos. Muito da euforia com a NVIDIA é a projeção dos lucros dela até 2028. Cara, muita coisa pode acontecer até 2028. Por exemplo, para quem não sabe, a NVIDIA, quase toda a fabricação de chips da NVIDIA está em Taiwan. Se a China fizer um bloqueio do Estreito de Taiwan, acabou, não tem chip. Tá? Eu estou tentando falar devagar, picotando aqui, mas estou tentando falar devagar. Tá? Então, se a China fizer um bloqueio lá ou tiver uma guerra, acabou, não tem chip. Não tem NVIDIA, não tem Apple. Apple fabrica quase todos os seus chips são fabricados na China. Eles estão tentando transferir parte disso para a Índia, para outros locais. Mas isso não é uma coisa simples de fazer, não é assim, ó. Num dia eu mudo. Então, eu estou vendo puts de Apple, puts de NVIDIA, puts do SP500. Eu estou vendo tudo isso, tá? Estou muito atento nisso para longo prazo. Mas é para a semana que vem? Não, porque crash não se prevê. Pode haver um crash? Pode. Pode ser hoje, pode ser de hoje para amanhã, pode ter um crash. A gente não sabe. Mas pode ser daqui a 1 ano? Pode. Pode ser daqui a 20 anos? Pode. O que vale nesses casos é você... Bom, para quem tem essa mentalidade, para quem tem conhecimento de opções, quem tem capital, porque é óbvio que se exige de capital, você tem a chance de perder o dinheiro todo que você aplicar naquilo, né? É fazer esse tipo de operação. E eu, como isso, no meu caso, tem que ser feito nos Estados Unidos, eu tenho conta nos Estados Unidos, então eu faço essas operações fora. Eu não opero muito fora, mas para esse tipo de coisa eu opero. E tô vendo, sem dúvida, eu concordo com você, tá? Girlei, sou meu filho. Pode falar. Bom dia, Campos. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. O áudio tá bom aí para você? Tá, para mim tá. Não sei se para o resto do pessoal vai estar. Mas para mim está. Tá bom. Ô, Campos, tô falando direto aqui do hospital, tá? Do Na hospital? recuperação lá. Rapaz, tu queimou aí, eu fiquei sabendo, pô, lamento. Última sessão hoje, mas tá tudo uma maravilha, cara. Graças a Deus. Ô, Campos, dá uma olhada para mim em AMD. Eu vim olhando o semanal, não reparei no diário. A gente tem um hole in the wall no diário. Você pode ver isso para mim? AMD? E, por favor, não empata mais minha caixa seguradora e deixa a NVIDIA em paz. Deixa os chineses para lá, por favor. Tá certo. Vou olhar aqui, tá? Uma boa recuperação para você. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Bom, AMD, nós temos aqui no diário, vem fazendo uma movimentação de alta forte já há algum tempo, né? Zigue-zagues ascendentes e tal. Agora congestionou em topo, mas observe que ela veio para cá e já fez 3 tentativas de perder esse ponto.
com um detalhe muito importante, isso aqui sim é um hole in the wall, tá? Conforme você viu aí, Gerleison. Isso é um hole in the wall. Isso aqui, ó, tentativa de perder o fundo de uma congestão, não só não perdeu, como fez um hole in the wall. Isso aqui tem um potencial muito grande de andar para cima, tá? A resistência mais firme que tinha era o topo histórico, né? Isso aqui está no topo histórico, é o topo histórico por si só. Então o hole in the wall ele significa uma ida até a resistência mais firme que existe. A mais firme que tem, por ser topo histórico, é aqui. Então ainda tem esse potencial. Mas isso aqui, ó, é um troço que tem forte probabilidade, forte potencial para trazer o ativo para uma máxima, novamente para uma máxima. Trazer não só para a máxima histórica, como até superar isso. Sim, isso aqui é um movimento altamente comprador. Tá? Altamente comprador. A tentativa de perder e depois bombar assim para cima é muita presença de compra aqui. Não sei se isso aqui saiu por conta de balanço. Se saiu por conta de balanço, aí muito cuidado. Balanço é extremamente enganador. Tá? Se sai por conta de balanço, você tem que olhar esse tipo de sinal com um pé atrás, porque, como eu falei mais cedo, as pessoas se entusiasmam com os balanços e ficam muito alucinados com eles. Muito cuidado. Se foi por causa de balanço, tem que olhar com um grão de sal, como dizem nos Estados Unidos, com um certo receio. Mas o sinal por si só é muito bom. Do ponto de vista semanal, isso aqui é uma congestão de topo, não perdeu nem a média de 9, ó. Perdeu nem a média de 9. Isso aqui tem tudo também para andar. E como já fez o rompimento, ó, correção, aqui é uma correção mais lateralizada do que tudo, superou a máxima, o cara que está pensando em comprar, se já não comprou, né? Porque quando superou aqui, ó, superou no diário, supera aqui, no semanal supera ali e o cara compra. E o cara já está comprado nisso aqui. Certo? Vai complementar aí, Gerleison? Diga. Não? Então eu vou mutar o Gerleison de novo. Alguma outra pessoa tem alguma pergunta para fazer? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Como dizem, né? Nos casamentos. Eu não lembro de ter isso nos casamentos, mas todo filme tem. Dou-lhe uma. Ah, o Anderson quer falar. Vamos lá. Anderson, se desmuta e fala aí, compadre. Alô, bom Eu dia. vou precisar que você fale um pouquinho mais alto. Está me escutando agora? Agora estou te escutando. Tá. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Dá para analisar o investimento por operações estruturadas? Por exemplo, um cola através de um TIR, taxa mínima de atratividade, que eu estou lendo o seu livro de manual de renda fixa, e não sei se dá para avaliar esses dois investimentos, embora em renda variável e renda fixa, através desse tipo de parâmetro. Não, você não vai conseguir usar, né, a taxa mínima de atratividade para utilizar para uma operação estruturada em opções. Não vai funcionar, tá bem? Não vai funcionar. O que você pode usar é a taxa mínima de atratividade para você operar no mercado de ações como um todo, no mercado de renda variável como um todo. E essa é a base da teoria de Markowitz. Tá? Se você tiver a oportunidade de ver este livro aqui, ó, você vai ver que quando a gente utiliza a teoria de Markowitz, que é a base para você fazer carteiras e etc., você tem que ter um parâmetro. Vale a pena estar no mercado ou não vale a pena estar no mercado? Por exemplo, eu não estou no mercado. Eu não estou exposto com uma carteira de ações no mercado. Por quê? Porque a taxa mínima de atratividade do mercado não está compensando. Então, como um todo, dá para fazer. Como, especificamente no cola, não vai dar para fazer. Aí não tem como você... A não ser que você fale assim, não, eu só faço isso, né? Eu só faço cola, é só isso que eu vou fazer. Aí você pode até tentar, mas não é propriamente a melhor ferramenta para você ter esse tipo de ideia. Ok? Obrigado. Nada. Galera, então já demos aqui 1 hora. Eu vou encerrar então o vídeo, porque também depois fica muito grande para ir para o YouTube. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui nos ouvindo e participando e fazendo as suas perguntas. Espero que tenha ficado bom para vocês esse formato falando aqui, tá? E também tá sem os livros para vocês no
Telegram, tá? Desculpa, no Telegram não aparece os livros, mas vai aparecer para quem estiver no YouTube. Então peço desculpas aí, é porque o Telegram ele copia essa tela aqui, ó, sem os livros que estão. Para quem está no YouTube vai ver os livros, tá? Peço desculpas aí. Tá bem? Então agradeço a todos vocês pela presença, um ótimo restante de final de semana, um excelente dia para vocês, tudo de bom. Obrigado pela presença, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.